Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos fazer a revisão de outro gênero textual que nós aprendemos neste terceiro trimestre, que é o mito, ok? Bem, vocês poderão encontrar esta aula nos slides número 121 e haverá um exercício também na nota de aula 121, certo? Mas se vocês quiserem uma nota com o conteúdo, né, com a teoria do que nós vamos estudar hoje, vocês têm a nota de aula número 89, que foi a nota de aula que originou, na época, né, durante o trimestre, esta aula. Então é a nota de aula número 89. Eu não fiz outra nota de aula, que é para não criar confusão. Tem gente que arquiva, né, as notas de aula, guarda numa pasta, então para não ficar com duplicidade, né, de notas de aula, então eu resolvi não fazer. Se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, então ele estará na nota de aula de número 89. Para a revisão, vocês terão a nota de aula número 121, que é a que corresponde a esta aula de revisão, e lá consta exercícios sobre a matéria, ok? Bem, então vamos falar do mito. Como eu já havia dito na aula anterior, na qual nós falamos de lenda, mito e lenda são gêneros textuais muito próximos. A diferença entre eles é algo muito apertado, muito difícil às vezes de se identificar. Existem até alguns especialistas que eles não fazem essa diferença, né? Eles consideram mito e lenda a mesma coisa, né? Mas existe uma diferença muito pequena, muito tênue entre esses dois gêneros textuais. E nós temos que estar muito atentos às características, né, dos textos que nós lemos para podermos identificar se se trata de um mito ou se se trata de uma lenda. Os textos gregos, né, as histórias gregas, têm essa característica mais complicada ainda. Talvez porque o que nós temos de conhecimento sobre mito e lenda nasceram com os gregos, né? O mundo ocidental tem essa concepção de mito e lenda a partir dos gregos. Eles foram os primeiros e os primeiros que chegaram para nós, né? Porque só depois de muitos anos, milhões de anos, é que surgiram as lendas brasileiras, né, do folclore brasileiro, porque isso só aconteceu quando, obviamente, o país foi descoberto, né? Então, as lendas gregas e os mitos gregos, elas já existiam há séculos, né? E elas acabaram chegando para nós também. Bem, como é o início de tudo, então há uma certa dificuldade para nós identificarmos nos textos gregos o que é lenda e o que é mito. Mas é possível, ok? Não é algo complicado bastante que se torne impossível essa distinção. Não, ela existe, é possível de nós fazermos, só que nós temos que estar muito mais atentos. Quando você pega lendas brasileiras, aí fica muito fácil, né? Se você pegar, por exemplo, um texto grego e um texto do folclore brasileiro, aí fica claramente a diferença entre os dois, né? Porque são culturas diferentes, são histórias diferentes, são maneiras de contar diferentes. Então fica mais fácil, né? Mas quando nós temos dois textos gregos, aí exige um pouco mais de observação da sua parte,
ok? Quanto às características. Então vamos ver do que se trata o gênero textual mito. O que é mito? Mitos são histórias sagradas, então isso aqui é importante, né? Essa característica aqui. São histórias sagradas que surgiram há milhares de anos. Foram sendo transmitidas oralmente de geração em geração através dos séculos. Então, essa segunda observação aqui do parágrafo, aqui a gente já encontra a primeira semelhança com a lenda, né? Porque ambos foram transmitidos oralmente e ambos passaram de geração em geração. E, obviamente, foi assim que elas chegaram até nós, né? Sendo contadas através dos tempos. Mas o fato de elas, do mito ser histórias sagradas, isso aqui já faz uma diferença em relação à lenda, ok? Mas por que será que os homens criaram seus mitos? Pode-se dizer que os mitos refletem o pensamento e a cultura de um povo, né? Obviamente, o mito grego ele vai tratar de elementos da cultura grega, né? De aspectos da cultura grega. Marcam sua identidade, né? A maneira como eles pensam, é possível da gente identificar a maneira como eles se comportavam, a visão deles do mundo, e expressa o modo como esse povo vê o mundo e a realidade. Contando essas histórias, os mais velhos sempre buscam ensinar aos mais novos sobre suas tradições, né? E não somente sobre as tradições, eles visavam tentar dar uma explicação, né? A respeito de um fenômeno ou da criação de alguma coisa ou de um certo comportamento, sentimento, enfim, que é outra característica que se assemelha com a lenda. Por isso essa proximidade tão grande entre esses dois gêneros. Há mitos que explicam a criação do universo, as mudanças da natureza, o ciclo da vida e morte. Há mitos que narram as aventuras de heróis, de deuses e semideuses, que, protegidos por divindades, realizam façanhas e proezas fantásticas. Então, essa primeira parte aqui, o tema, né, dos mitos, também é muito semelhante com as lendas, né? O que vai mudar aqui é essa questão divina, né? Os mitos são histórias sagradas, né? Então a gente percebe nos mitos gregos, principalmente, quando eles não tratam de deuses em si ou de um deus em si, ele trata de semideuses, né? Ou de divindades. Isso já não acontece na lenda. As lendas geralmente elas tratam de explicar o surgimento de alguma coisa, mas nem sempre tem o Deus envolvido, né? Pode ter até a força divina, mas a intervenção do Deus, a participação do Deus, como a gente vê nos mitos gregos, isso não existe. Em geral, nessas narrativas, o herói enfrenta adversários que possuem força e objetos mágicos, dos quais ele se aposta para superar obstáculos e derrotar inimigos. A gente pode ver isso aqui muito claramente no mito de Hércules, né? Dos 12 trabalhos de Hércules. Ele, além de ser o semideus, né? Ele ainda enfrentava adversários poderosos e a gente via que durante esse processo os deuses continuavam lá a interferir na vida dele, né? Ele tentava superar obstáculos, ele teve ajuda de outros deuses, enfim. E esses heróis míticos serviam de modelo de comportamento para as culturas que surgiam. Era o exemplo, né? Eles viravam esse exemplo. As pessoas, os ouvintes das histórias acabavam querendo ser, querendo imitar esses heróis. Mito é mentira? Muita gente pensa que mito é mentira, ficção.
Mas para os povos que os contam, donos das histórias, e para quem souber decifrar sua linguagem poética, os mitos são uma história verdadeira, uma explicação para o mundo sobre o que é viver, sobre a origem da humanidade, sobre o aparecimento da agricultura, da caça, das plantas, das estrelas, do homem, da mulher, do fogo, do sol, da lua, de tudo que se puder imaginar. Então, se vocês pensarem que lá na antiguidade, né, numa antiguidade muito distante, lá na Grécia, não existia tecnologia nenhuma, não existia sequer a escrita ainda, né? Então essas pessoas elas não tinham como provar que aquilo que estava sendo contado a elas era uma mentira. Não tinha computador para fazer pesquisa, não tinha livro para fazer pesquisa porque não tinha escrita. Você mal tinha contato com pessoas de outros países, né, de outras regiões, de outras cidades, porque não existia transporte, enfim, não existia nada. Então elas não tinham como questionar, né, de maneira alguma se aquilo era verdade ou era mentira. Então elas simplesmente acreditavam, né? E isso acontece inclusive em algumas regiões muito remotas do nosso país ou de algum país qualquer, que as pessoas não têm acesso, né, a meios tecnológicos, então elas acreditam naquilo. Elas cresceram ouvindo aquela história. É a única explicação que elas têm para um determinado fato, né? Então elas acreditam piamente de que aquilo é uma verdade, certo? É mito ou lenda? Mitos e lendas são gêneros muito próximos, mas não exatamente iguais. Vamos examinar algumas semelhanças e diferenças entre eles. Então, o que seria igual, né? Quais os elementos, os aspectos iguais entre o mito e a lenda? Ambos são narrativas tradicionais transmitidas oralmente por um povo, certo? Então, tanto a lenda quanto o mito era transmitido de maneira oral, passava de geração em geração e foi assim que eles chegaram até nós. Não tem um autor original, suas origens se perdem no tempo, né? Então, houve até alguns autores, como o Homero, que ele escreveu, né? Que ele fez lá as anotações, criou a história, digamos assim, né? Mas no geral você não tem registro, né, do autor dessas histórias. Assim como as lendas brasileiras também, você não tem, não sabe quem foi que as criou, né? Então elas não têm um autor original. As histórias se passam em um mundo onde o mágico e o fantástico podem ser vistos como corriqueiros e habituais. Tanto no mito quanto na lenda, você vai ter essa participação muito forte do fantástico, né? Daquelas coisas que acontecem que não tem explicação, né? A pessoa morre e nasce de outro jeito, o Deus interfere na vida, o Deus faz isso. Então, nos dois você vai ter essa questão do fantástico muito presente. Agora vamos ver as diferenças. O mito se passa num tempo indeterminado, né? A gente não sabe, por exemplo, da história do Hércules, dizer quando ela exatamente aconteceu. A gente sabe que foi na Roma, na Grécia Antiga, né? Mas a gente não sabe precisar quando. A lenda ela corre num tempo mais ou menos determinado, né? Ou seja, você pode até não ter especificado o ano, né, em que aquilo aconteceu com exatidão, mas você tem mais ou menos um período dentro da história. Então, por exemplo, a lenda do rei Arthur se passa durante a Idade Média. Tem-se notícia de que o rei Arthur ele pode ter vivido. E o período que ele viveu foi a Idade Média, por causa dos cavaleiros, né? Ah, ele ser um rei, isso é Idade Média, né? E nas Ilhas Britânicas, por exemplo, aqui se você pegar a lenda da mandioca,
né? Você não vai saber exatamente quando ela aconteceu, mas ela só pode ter acontecido para nós, né, para ter chegado para nós após o descobrimento, porque os índios já estavam aqui, mas até então nós não tínhamos conhecimento dos índios, né, aqui no Brasil. Então essa lenda só pode ter se originado depois do descobrimento, que foi quando os portugueses tiveram contato com os índios e daí podem ter surgido essas lendas, porque até então nem sabíamos que havia índios aqui, os índios não se comunicavam, né, ah, com os portugueses numa língua que eles entendessem. Então alguém resolveu criar essas histórias todas ou teve contato com elas, né, quando houve a aproximação com os indígenas. Então a gente já pode prever que as histórias aconteceram num período pós-descobrimento. O local onde se passa o mito costuma ser impreciso, né? Você via nos trabalhos de Hércules que eram lugares diferentes, mas você não sabia identificar algumas vezes onde alguns eventos aconteceram, não eram todos. A lenda define melhor onde a história aconteceu, né? Então tem lendas que tratam de histórias de determinado lugar e fica claro que aconteceu naquele lugar. Os mitos costumam tratar da criação, da origem das coisas, dos seres, dos deuses. Nas lendas, o universo já existe, as coisas já estão criadas, né? Aqui existe uma certa discordância, né? Porque as lendas brasileiras, por exemplo, elas tratam da criação, do surgimento de algumas coisas, né? Não seria bem da criação, mas seria o surgimento, né? A transformação, né? Agora sim, o universo já existe mesmo, né? E são coisas mais reais. Então, se você pega a lenda do Guaraná, o fruto do Guaraná ele já existia, né? Ou ele existe no nosso mundo. Essa vai explicar como ele surgiu. Agora, os deuses gregos, por exemplo, nunca existiram. Os mitos estão intimamente vinculados à religião de um determinado povo e as lendas nem sempre, né? Então, as histórias, os mitos gregos, eles estão ligados à crença do povo grego, né? As lendas, por exemplo, brasileiras, elas não estão ligadas a uma religião, digamos assim, né? Seria a cultura indígena. Evidências sobre mitos e lendas. Eu acabei pegando esse trecho aqui porque eu achei interessante a questão como este site colocou essas evidências aqui. Então, como os mitos tendem a incluir elementos sobrenaturais, né, em um passado muito antigo, ou seja, elementos que não existem, né, mesmo, em um passado num tempo muito distante, não há prova objetivas ou evidências de que a história tenha acontecido, né? Então, no mito, essa questão de você aprovar a veracidade da história é uma coisa muito complicada, né? Porque ele traz esses fenômenos sobrenaturais, né? Fenômenos cuja explicação não é possível. Ele traz isso como uma característica muito forte. E esse tempo também, esse tempo muito antigo, capaz de da gente definir, né? Já as lendas são histórias baseadas em pessoas reais ou eventos históricos. Então, o rei Arthur, ele é uma lenda, não se sabe se ele existiu ou não, mas o período em que supõe-se que ele tenha vivido é um período real, a Idade Média aconteceu. Os cavaleiros, né, aqueles do rei Arthur podem não ter existido, mas os cavaleiros medievais, eles existiram sim,
né? Aqui, se você pegar as lendas brasileiras, os indígenas, né, existem ainda, eles não existiram, eles existem ainda, né? Eles são provas de que essas histórias que eles contavam ou que eles contam ainda realmente tiveram surgimento na cultura deles, né? E os vegetais, enfim, tudo aquilo que as frutas que as lendas contam realmente existe. E, portanto, podem ser colocadas em uma linha do tempo real, né? As lendas brasileiras, elas só podem ter começado a existir depois do descobrimento do Brasil, que foi quando os portugueses tiveram contato com os índios, porque até então eles eram desconhecidos, né? E ninguém tinha notícia nem da existência e nem da cultura deles e consequentemente não tinham conhecimento de que eles tinham histórias para contar. Elas podem ser verificadas até certo ponto, mas costumam ter elementos que não podem ser comprovados, né? Então, a lenda, você pode até certo ponto, né, verificar se aquilo tudo que aconteceu, alguma coisa existiu ou não. Então, se for, por exemplo, uma lenda que trate da cultura do povo Pataxó, por exemplo. Então, você pode comprovar a existência desse povo, né? Pode comprovar um ou outro elemento da lenda, mas a lenda em si, geralmente, a, aquela coisa fantástica, né? Que a lenda conta, essa talvez não possa ser comprovada, mas alguns elementos podem ser sim. Bem, e por último eu trouxe aqui um mito, né, para a gente dar uma olhada e tentar verificar as características desse texto, que é o mito de Teseu e do Minotauro, né? Então nós temos aqui Teseu, que era um mortal, né? E o Minotauro, que era um monstro, né? Uma besta que tinha o corpo de homem e o corpo de homem e a cabeça de touro, né? Então vamos lá. O Minotauro é fruto da relação entre Pasífae e um touro branco. Olha a questão aqui já do fantástico, né? Um ser, entre aspas, humano, com um animal, né? Então já existe uma questão aqui. O touro havia sido ofertado por Poseidon, que era o deus do mar, né? A Minos, rei de Creta. Lembra que o Minos ele aparece na história de Hércules, né? Tem uma história lá, inclusive também com um touro, né? Então Minos aparece aqui. E você vê que o touro ele foi presente de Poseidon a Minos. Então nós temos aqui claramente a relação do deus com um mortal, né? Então o deus deu de presente ao Minos esse touro branco. Então tem aqui já um rei interferindo na vida de um mortal. O Minos era rei de Creta e marido de Pasífae, com a condição de que fosse morto. Então Poseidon deu esse touro para o Minos matá-lo, né? Mas o touro era tão majestoso que Minos quis ficar com ele. Como punição, o deus dos mares fez com que a rainha se apaixonasse pelo touro. Olha aqui mais algo fantástico aqui, né? Então a rainha, a Pasífae, que era uma mortal, acabou se apaixonando por uma besta, né? Por um animal fantástico. E isso o Poseidon é que permitiu, né? Foi ele que, digamos, lançou essa maldição aqui. A maldição de Poseidon gerou o Minotauro, uma criatura com corpo de homem e cabeça e cauda de touro.
Minos contratou o arquiteto Dédalo para construir um labirinto para abrigar o monstro devorador de gente. Quem conhece a história de Dédalo e Ícaro, né, sabe que eles foram presos, né, porque o Dédalo acabou revelando o segredo do Minotauro, do labirinto. Ele acabou sendo preso e na hora da fuga o filho acabou tendo a cera das asas derretida, né? Então são aqui alguns personagens já conhecidos pra gente. Enquanto isso, um dos filhos de Minos foi morto por cidadãos atenienses durante os jogos. Para reparar a perda, Atenas concordou em enviar a cada 9 anos 7 rapazes e 7 donzelas para serem abandonados no labirinto e servirem de refeição para o Minotauro. Então a deusa Atenas aqui, ou Atena, ela também está interferindo, né? Ela não gostou do filho do Minos ter sido morto, né? Nesses jogos, que eram uma espécie de Olimpíada. Então ela concordou aqui com esse sacrifício desses 7 rapazes, dessas 7 donzelas, que seriam devorados pelo Minotauro no labirinto. O herói ateniense Teseu, que fez parte do terceiro tributo, foi a Creta determinado a acabar com essa história sangrenta. Então o Teseu foi um jovem que participou desses jogos, né? E ele decidiu que ele iria, em nome do povo dele, acabar com esse sacrifício. E para isso ele contou com o auxílio da meia-irmã da besta, a Ariadne. Né? A Ariadne era filha, né, da Pasífae, né? E era, digamos, meia-irmã, né, do touro aqui. Ela deu a Teseu um novelo de lã, que ele usou para não se perder no labirinto, o famoso fio de Ariadne, né? Quando você está tentando resolver alguma coisa, um caso, então você precisa de pegar aí o fio de Ariadne, ou seja, você precisa pegar a ponta do novelo para desenrolar a história toda para chegar numa conclusão, né? Então vem aí dessa imagem do fio da Ariadne que o Teseu levou, e foi com ele que ele conseguiu sair do labirinto, né? Que ele ia desenrolando à medida que ele ia andando no labirinto, e depois foi só ele seguir o fio. Ela deu a Teseu um novelo de lã que ele usou para não se perder no labirinto. Conforme Teseu avançava nos corredores do labirinto, ia desenrolando o novelo. E foi assim que o herói matou o Minotauro e, seguindo o fio de Ariadne, saiu do labirinto são e salvo. Então a gente percebe aqui que essa história a gente não sabe dizer quando ela aconteceu. Ela tem muita participação de deuses, né? Desde o Poseidon dando presente, como Atena sacrificando aí os jovens, né? Aqui ela fala de um monstro, né? Como é que surgiu o Minotauro, certo? Então é um exemplo de mito, né? E aqui a gente percebe também essa questão da força, né? De alguém querer defender a sua gente, querer defender o seu povo, como fez Teseu, né? Ele não tinha nada a ver com aquilo ali, mas ele quis defender, de certa forma, o povo dele, né? Indo lutar. E temos essa questão também da maneira, do processo como você às vezes soluciona alguma coisa. Uma coisa simples que a Ariadne deu, e o Teseu conseguiu superar essa grande dificuldade que ele tinha quando entrasse no labirinto, certo? Bem, então nós ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima aula.